que o grande problema dos casais, um dos grandes problemas dos casais, é, além da falta de comunicação, a falta de humildade, de reconhecer as fraquezas, os erros, as debilidades um do outro, é esse é esse momento de um dormir virado para um lado, o outro dormir virado para o outro, bumbum para um lado, bumbum para o outro, e ninguém se fala. Por quê? Porque não querem confronto. Aí aquele ressentimento torna-se aquele ressentimento, se ele não for tratado, cuidado, vai se transformar em rancor, numa mágoa profunda. Se aquela mágoa profunda, aquele rancor não é tratado, vai se tornar amargura. Se aquela amargura é alimentada, nutrida, em cada discussão, a explosão vai ser maior. Verdade. E aí o estrago está feito. Aí não tem como mais, às vezes, destrói Sim. uma família e não tem como mais E é o recuperar, o né? que Moisés diz, é o que está escrito ali. Ele permite a carta de divórcio. Não é algo que está no coração de Deus, é uma permissão. Sim. Por causa da dureza do coração do homem. É uma permissão. Então, a senhora pensa que, tanto na sociedade brasileira quanto aqui nos Estados Unidos, o maior problema entre as famílias é realmente o de honrar uma aliança, né? É Sim. fazer ainda que não se sinta Sim. vontade. É reconhecer a preciosidade do tornar-se uma só carne, ainda que com individualidades e com diferenças. É não entender o valor, a profundidade, a riqueza que está na aliança. Uau! É não entender a profundidade do relacionamento de Cristo com a noiva. Porque a verdade, Renata, é que se eu entendo que viver princípios estabelecidos por Deus é o que vai fazer a diferença na minha vida, eu vou entender que viver princípios estabelecidos por Deus fará também a diferença no meu casamento, no meu relacionamento e na minha família. Verdade. Por quê? Está escrito lá em Efésios. Mulheres, vamos pôr assim, sede submissas ao vosso marido. Vou pôr aqui em particular. Maridos, amai. Eu vou pôr em particular, vossa esposa. Vou pôr as vossas, vou pôr a vossa aqui. Então, o que é mais difícil? Amar a esposa como Cristo amou e ama a igreja? Ou ser submissa? Amar como Cristo. É Porque quase Cristo nos impossível. amou a despeito do que éramos e nos ama a despeito do que somos. Verdade. Então, quando eu entendo esse amor, que não é o amor filéu, que não é o amor storge, que não é apenas o eros, mas é o agapô de Deus. É o ágape manifesto. Aleluia. Tudo muda. É. Mas isso vai exigir de mim o quê? Vida com Deus. Porque só quando eu estou envolvida com Deus, plena em Deus, eu vou permitir com que a carne seja escrava e o meu espírito seja senhor. Então, o espírito vai falar mais alto, ele vai predominar, ele vai prevalecer sobre a minha natureza humana. Então, isso é muito importante nós Muito entendermos. profundo, né? É muito profundo, é muito rico. Não é apenas estar na igreja. Quando eu comecei a escrever Ponto de Equilíbrio, que é uma história extraordinária, eu vinha perguntando para Deus por que
tantas pessoas desajustadas, sem moderação, sem temperança, sem domínio próprio, sem equilíbrio. Então o Senhor disse para mim, é porque a humanidade está cada vez mais distante de mim. O homem tem se distanciado de mim, o seu Criador. E todas as vezes que o homem se distancia de mim, ele perde o seu centro. Ele perde o seu equilíbrio. Eu disse, Senhor, mas grande parte dessas pessoas que eu tenho acompanhado estão na tua casa. Estão na igreja. Ele disse, filha, a grande verdade é que muitos estão na casa. Muitos estão em um edifício denominado igreja. Mas a verdade é que poucos estão em mim e poucos são igreja. Aleluia. Parece que virou moda ser crente, não é? Parece que agora faz parte da elite, elitizar, estar numa grande igreja. Mas o grande problema é que você não precisa estar numa igreja. Você precisa estar nele. A igreja é consequência do estar nele. Porque estando nele, você vai entender o princípio e a necessidade de congregar e fazer parte do corpo. Você vai entender a importância, o valor da congregação, do congregar e do estar junto. Você vai entender que na congregação você é fortalecido, você é renovado, você é restaurado, você se relaciona, ok? Mas o estar nele está acima disso. O estar nele é a chave, como muitos dizem, é a chave. A senhora tem cuidado, né, de 7 igrejas na África, em Moçambique. Sim. E como que nasceu esse projeto, pastora? Eu sempre fui apaixonada por África, mesmo sem saber o que era África. Porque quando eu me converti, eu participando daquela reunião que havia nos lares, uma igreja em cada lar, GC, né, grupos pequenos, na casa do meu pastor. células. Hoje conhecido como GC, células, mas nós tínhamos naquela época muitos cultos nos lares. Nos lares. E muitas conversões, muitas vidas eram alcançadas por meio dos cultos nos lares. Nós, em Brasília, eu e meu esposo, tínhamos, cada dia da semana, culto em lares diferenciados. Começamos assim. Aleluia. E Vocês acredito, faziam? sim, e acredito que a igreja está para se voltar para esse tempo extraordinário. Como nos tempos de Jesus? Uhum. Aleluia. Então, em uma igreja em cada lar, né? Que coisa linda! Jesus em cada lar. Sabe, pastora, desculpa te interromper, mas o pastor Douglas, do Jesus Cop, esteve aqui. Ele é filho do pastor Josué Gonçalves. E ele já filmou aqui com a gente algumas vezes, né, amor? E ele já filmou aqui com a gente algumas vezes. E ele disse que, por medo de nascer em Judas, nós estamos matando Mateus, Natanael, João, Pedro, Felipe, André. É como se nós estivéssemos encerrando o culto nos lares por medo de nascerem pessoas que vão trair a igreja local, abrindo seus próprios templos, suas próprias igrejas. E que a verdadeira liderança, ela não pode ter medo de nascer em Judas, porque a proporção é 1 por 12, Sim. por 11, né? Então, se fôssemos olhar por esse padrão, eu achei muito interessante, né, pastor Douglas, aonde você estiver, foi muito tocante essa palavra, que é onde ele disse assim, vale a pena correr o risco de nascer em Judas, Sim. porque a proporção da matemática
é sempre quase 12 vezes mais. E faz muita falta os cultos nos lares, porque as igrejas grandes não têm como cuidar de todas as vidas, de todas as famílias, de todas as demandas, Uhum. como se fossem aquele filho pródigo, O corpo a aquela pessoa, corpo. o corpo a corpo. E eu achei isso muito bonito, né? Porque às vezes a igreja grande ela é linda. E que bom que ela é grande, que bom, quanto maior, mas não é o tamanho em número, Não. é o tamanho em profundidade com o Pai, né? Renata, a verdade é que quando fidelidade, lealdade e honra são impregnados no espírito de alguém, essa pessoa jamais será um traidor. Essa pessoa jamais será divisora. Quando você tem um coração satisfeito com quem você é e com aquilo que você faz e executa, não há perigos. O grande perigo está nos corações insatisfeitos. E, infelizmente, em muitas denominações, existe uma hierarquia, um conselho de homens que muitas vezes, por não estarem sendo guiados pelo Espírito, eles nomeiam, separam, consagram pessoas pelo aparente, pelo interessante, e deixam de fora os chamados e os escolhidos verdadeiramente para exercerem um ofício, para exercerem um ministério e para serem canais de vida e de crescimento no corpo. Então, muitos desses se encontram, às vezes, revoltados, insatisfeitos, carregando algo dentro de si e não se sentem úteis.